da tempestade estão aí, mas os barcos são diferentes. A personalidade humana, que tem digitais diferentes em todos os bilhões de pessoas vivas no mundo agora, revelam que não somos iguais. E por mais que existam doenças virais que muitas vezes padronizam os mesmos sintomas, mas existem doenças que são genéticas, que são celulares, que se envolvem com o metabolismo humano, e elas acabam sendo diferentes. E é preciso paciência e personalização. Por isso, a nossa fé se torna inútil se nós não conseguirmos entender a necessidade de buscar um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Você viu a lição que vamos abater esta semana? Salvo engano, terça e quarta-feira, a lição repetiu veementemente: presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Como saber que Deus está presente? Essa é a pergunta que precisamos, em Deus, buscar a nossa resposta pessoal. Essa é a pergunta que precisamos entender, a necessidade de buscar um Deus que realmente nos conheça, porque as coisas são diferentes. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5 que Enoque andava com Deus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, que Enoque tinha relacionamento com Deus, e era tão íntimo esse relacionamento que Deus levou Enoque para o céu. No capítulo seguinte diz: esta é a história de Noé. Noé era um homem íntegro, ele era um homem justo. Noé andava com Deus. Então, se Noé andava com Deus, Noé foi levado para o céu, né, irmãos? Mas enquanto o Enoque andava com Deus, foi para o céu. É essa a lógica? É assim que a mente humana quer entender as coisas? Sim, é por essa lógica humana, pequena. A lógica humana, a ideia humana. Então é isso. Enoque andou com Deus, céu. Noé andou com Deus, céu. Não. Um está no pó da terra, o outro não. A Bíblia diz, a gente adora a história do Isaías lá, né, do Ezequias, do Senaqueribe, a Assíria. Porque a Assíria cercou Jerusalém e tal, e aí veio lá o embaixador, que abriu o jogo de Rabsaque, e ameaçou os judeus e tal, e o pobre do Ezequias orou ao Senhor, a resposta veio. A boca do profeta disse: esse cara não vai pisar nem na porta da minha cidade. Não passa nem da porta. E a Bíblia diz que numa noite veio um anjo de Deus e destruiu o exército da Síria. Que maravilha! Deus tremendo, e a gente gosta dessa história. Mas eu não vejo ninguém pregar a história de Jeremias, de Zedequias o rei e de Nabucodonosor da Babilônia. Porque talvez quando Jeremias disse: olha, o rei mandou uma mensagem para ti, ele falou: Jeremias, do mesmo jeito que Deus livrou Jerusalém de Senaqueribe, me ajuda a orar para que Deus me tire da Babilônia. E Deus livrou? Foi destruída. Eu te pergunto, o Deus de Isaías era mais poderoso que o Deus de Jeremias? Era, gente. O Deus de Isaías era potência, e o pobrezinho do Deus de Jeremias era pequeno e não pode ajudar os judeus naquela época que foram destruídos. Será que é isso? Você começa a entender as coisas quando você busca estudar. Por que Deus precisou livrar a Judéia de Senaqueribe, da Assíria? Porque o método de invasão da Assíria era destruição total. O método de invasão da Assíria era aniquilamento. E Deus disse: se esse camarada entrar, eu não consigo cumprir o meu projeto messiânico. Vai acabar. E ele teve que intervir. Então ele interviu lá na Babilônia. E muito. Mas em compensação, o método de invasão babilônico já era diferente. Era de preservação dos melhores. Percebeu a diferença? Então, quando você entende a palavra, você descansa e confia no Senhor. Amém.